Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Hoje temos um episódio especial, temos connosco o Nuno Marques, o diretor técnico nacional do snowboard. Nuno, bem-vindo. Boa, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. Em segundo, não é Nuno, é Mancha, que é mais fácil. Exatamente, eu ia-te fazer a tua apresentação, portanto, isto é assim, o Nuno Marques. Toda a gente o conhece como Mancha, ninguém o conhece como Nuno Marques. É um instrutor, obviamente, de snowboard, mas também de ski e roller ski e, acima de tudo, um amante da montanha, não é? Sim, Nuno não, Mancha. Mancha. Mancha, de onde é que vem este teu interesse aqui pelo snowboard e como é que isto nasce para ti? Bem, então, os meus avós são de uma terra aqui, ainda dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, a Teixeira, e pronto, obviamente, desde muito novo o meu contacto com a montanha e com a neve foi uma constante, pronto, desde férias de verão, Natal, Carnaval, sei lá, pronto. Era sempre para aqui que vínhamos e ainda bem. E isto em relação ao amor pela montanha. O amor pela neve. O amor pela neve começou um bocadinho mais tarde, porque, pronto, infelizmente não havia grande disponibilidade financeira para os desportos de neve, que acabam sempre por ser um bocadinho mais caros. E então, basicamente, foi só quando eu consegui dinheiro meu que deu para experimentar pela primeira vez do snowboard. E a partir daí, pronto, foi como se diz, um amor à primeira vista. E nunca mais parou. Nunca mais parou, felizmente. E como é que é este teu percurso de entrar na federação? Como é que começa esta relação que te leva, obviamente, agora a ser o diretor técnico nacional? Bem, isto como a minha relação, vou dizer primeiro, com o mundo do ensino do snowboard, começou ainda na Amadora, que era onde eu vivia. Eu cresci na Reboleira, na Amadora, e há uns anos atrás havia lá uma pista sintética, pronto, do género do que havia aqui também em Manteigas. E, eu fui lá uma primeira vez, mal aquilo abriu, perguntar se precisavam de instrutores. Na altura disseram que não. Fui lá passado, sei lá, 1 ou 2 anos e felizmente a Neuza e a Dulce e o Paulinho do Radical Skate Club, a quem eu vou sempre estar bem agradecido, deram uma oportunidade de começar a dar aulas lá. Entretanto, eu na altura era contabilista em Lisboa, e houve um dia que decidi mudar um bocadinho a minha vida e vir viver aqui para a Serra da Estrela. E pronto, e a partir daí pensei, bem, na Serra da Estrela não há nada como poder dar umas aulinhas no inverno e depois logo se vê o que é que acontece. E foi assim, basicamente. Entretanto, ao fim de uns anos, o Pedro Farromba veio ter uma conversa comigo, sugeriu eu começar um bocadinho com o desenvolvimento do snowboard nacional, porque na altura era uma federação muito focada apenas e só para o ski. E pronto, e foi daí que começou a minha ligação com a federação, basicamente. Sim, tem sido uma ligação bem sucedida. Já falaremos um bocadinho depois dos resultados, mas vamos primeiro falar um bocadinho do snowboard em si, não é? Porque há três tipos de snowboard, pelo menos da parte competitiva, não é? Queres falar um pouco sobre isso? Vou fazer uma pequena correção. Há três vertentes do snowboard competitivo na Federação Internacional de Ski e de Snowboard, na FIS. Porque depois há mais, por exemplo, há a Freeride World Tour, que é de freeride, como diz o nome, que em breve aparentemente também vai fazer uma união com a FIS. Temos os X Games, que são uma competição de slopestyle, mas que também têm outras vertentes, como por exemplo o Knuckle. Ou seja, há ali há mais vertentes, mas na Federação Internacional são realmente o snowboard cross, o slopestyle, e dentro do slopestyle está incluído o Big Air, e agora mais recentemente os Rail Events, que são eventos só dedicados a rails, pronto. E temos também a parte da vertente do halfpipe e do alpino, que é o, sei lá, o alpino
Como é que eu vou explicar? São descidas em alpino, não é? São descidas em alpino, é um slalom, basicamente é slalom, pronto, é o mais parecido com ski. Uhum. Consiste sempre em provas de slalom, quer sejam slalom normal, slalom gigante ou slalom paralelo, em que vão dois snowboarders um ao lado do outro em percurso muito semelhantes e pronto. Estas são realmente as três vertentes do snowboard. O snowboard cross, o park and pipe e o alpino. Para um leigo, diria eu que o slalom é a vertente mais tradicional, não é? Uma vertente alpina. Depois temos o slopestyle, que é onde os snowboarders podem expressar a sua criatividade, mas é uma disciplina também muito técnica, não é? Porque todos aqueles movimentos são altamente técnicos. E o snowboard cross é, se calhar, o mais divertido para o público. É uma competição lado a lado a descer, a ver quem é que chega primeiro, não é? Yeah. O snowboard cross, realmente, a nível, como é que eu vou te explicar isto? De emoção e de adrenalina, por assim dizer, é talvez o mais forte para quem vê, não para quem faz, mas para quem vê, pelo menos, porque é como tu dizes, são quatro pessoas que vão, hoje em dia até seis, que vão a competir lado a lado, saem todos ao mesmo tempo do mesmo sítio, com o objetivo de chegar também ao mesmo sítio. Então, com saltos, curvas, rolos, ou seja, aquilo às vezes é confuso e isso torna a coisa um bocadinho Imprevisível. imprevisível. Tanto que há uma expressão que se diz no snowboard cross que é we never know. Ou seja, nós nunca sabemos, porque o mais rápido até pode ficar em último e o mais lento em primeiro. Basta lá estar os dois primeiros que vão à frente embrulharem-se e caírem, e entretanto o outro passa, e entretanto o outro cai também, e os de trás voltam a passar. Ou seja, é muito imprevisível e acaba por ser bastante emocionante. Contudo, a nível, por exemplo, de visualizações, vamos chamar assim, ou de audiência, nos Jogos Olímpicos, o slopestyle é o desporto, eu não vou dizer até de todos, de toda a competição, ou seja, mesmo dentro das outras modalidades, mas creio que é um dos desportos mais vistos a nível da audiência. Pronto. Obviamente tem toda aquela questão técnica e Sim, e epá, tem os saltos, tem as rotações, tem os ferros, ou seja, acaba por ser visualmente também muito agradável. e grandes nomes do snowboard mundial que também se estabeleceram nos Jogos Olímpicos a fazer grandes marcas. O Shaun White, por exemplo, Sim, 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 sim. Sim, Shaun White, epá, é uma referência. é um ícone. Sim, é um ícone das competições. Atenção, eu gosto sempre de separar um bocadinho isto, porque eu às vezes uso esta expressão. Se calhar o melhor atleta do mundo nem compete. Não é se calhar. Mas isto acontece muitas vezes, ou seja, obviamente que nós a nível de competição temos ali um rácio comparativo, não é? Ou seja, podemos sempre comparar atletas, mas isso não quer dizer que seja o melhor do mundo. É a pessoa que melhor conseguiu, que mais resultados conseguiu, mas não quer dizer propriamente que seja o melhor snowboarder do mundo. Mas sem dúvida que é o melhor atleta snowboarder do mundo. E falando de atletas em particular disso, que tipo de características físicas é que são necessárias para cada uma destas variantes? Certamente são diferentes, não é? Sim, sim, epá, tanto no alpino como no snowboard cross, o peso é uma vantagem, não é? Então, é uma descida, por assim dizer, então a inércia e a gravidade fazem a sua parte e obviamente que a constituição física aí faz a diferença. Por exemplo, se forem percursos muito rápidos e muito técnicos, não fazem tanta diferença, mas se forem percursos, por exemplo, mais lentos e menos técnicos, normalmente prevalece o mais pesado. É quem ganha. Por isso, pronto, são logo aí duas componentes, ou uma componente que é importante nestas duas disciplinas. Né? No Park and Pipe já não tem tanto a ver com isso, honestamente. Tem principalmente, da minha experiência, tem a ver mais do que a condição física, tem a ver com o background, ou seja, com aquilo que os atletas fizeram e fazem, nomeadamente de outras modalidades. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Japão, que uma das estratégias deles para conseguirem atletas para o slopestyle
foi angariarem atletas junto de modalidades como, por exemplo, a ginástica e os trampolins, porque são logo à partida atletas que já têm uma maior noção do que é uma rotação, quer seja no eixo vertical ou no eixo horizontal, e isso, pronto, ou seja, mais do que uma condição física, vem Percepção quase global. sim, exatamente, das capacidades que os atletas foram adquirindo, nomeadamente com outras modalidades, sei lá, por exemplo, um skater, ou seja, um atleta que faz skate, terá uma maior propensão para fazer uma boa prestação no slopestyle, porque já está mais habituado a entrar para um ferro, a como é que tem que posicionar os braços, para onde é que tem que olhar, e isso faz a diferença, ou seja, mais do que a parte física. E em termos de equipamento, há diferença no tipo de equipamento para essas três variantes? Ou é tudo igual? Não, há diferença, obviamente. Eu sei que parece tudo a mesma prancha, mas há diferenças grandes. Sei lá, uma prancha de border cross e de alpine tem que ter uma base muito rápida. Uma prancha de border cross comparada com a de alpine, já, como é que eu ia te explicar isto? Já é uma prancha um bocadinho mais larga e com um raio que se adapte melhor às condições do percurso. A de alpino já é mais estreita, é mais com um raio maior, porque andam sempre em carving. Por exemplo, a maior parte dos atletas de alpino usam botas parecidas às do ski, as chamadas hard boots, enquanto que nas outras duas vertentes isso não acontece. Sim, há equipamentos específicos para cada um. Uma prancha de parque, por exemplo, é um bocadinho mais mole e com mais torção do que, por exemplo, uma prancha de snowboard cross, onde tem que ser uma prancha rija e que aguente bem a pressão do carving que vamos fazer, assim como dos saltos que aparecem pelo caminho. Ou seja, sim, há componentes que são ligeiramente diferentes, mas tem a ver pronto, realmente com a vertente que nós vamos apurar nessa competição. E em termos de preparação física dos atletas, há alguma preparação específica? Como é que isso funciona? Epá, é tudo mais ou menos o mesmo, na verdade. Só ali a parte do Park and Pipe é que tem talvez um bocadinho, por exemplo, mais de treino de ginásio, de ginásio não, de trampolins, porque ajuda muito, lá está, a percepção das rotações, ao tempo de dar e isso tudo. Mas de resto, as preparações são muito semelhantes. E isso leva-nos um bocadinho a falar do que a nós interessa, não é? O Programa Nacional. E começava com uma questão sobre o número de atletas que nós temos neste momento. Tens indicação sobre isso, Nas? Epá, nós temos, sei lá, praticantes, verdadeiramente praticantes e que vão a competições e essas coisas todas. Eu acho que rondará entre os 15 e os 20 atletas, infelizmente. É um número muito pequenininho, mas que não reflete, como é que eu ia te explicar, o número de praticantes. Pronto, nós aqui depois temos pronto, algumas condicionantes, não é? Que são naturais já do nosso país e que não vale a pena, como eu costumo dizer, chorar muito sobre elas, mas que realmente limitam um bocadinho a parte federativa, vou dizer assim, e este número que eu falei de 15 a 20 tem a ver com a parte federativa, seja, por exemplo, a inexistência ou praticamente inexistência de clubes, a inexistência de neve, obviamente, a impossibilidade de realizar campeonatos nacionais nos últimos anos, ou seja, isso tudo tem sido uma luta, às vezes inglória, mas pronto, mas nós não desistimos e estamos cá para tentar desenvolver isto da melhor maneira possível. E como é que funciona o próprio programa atualmente? Portanto, deste lote de atletas que existe, como é que é feita essa preparação e, obviamente, a competição? Bem, nós vamos tendo alguns, sempre que é permitido, que nos é permitido, seja pela disponibilidade dos atletas, seja pela disponibilidade financeira da federação, seja pela disponibilidade geral, nós temos sempre tentado procurar fazer junto dos atletas que já reconhecemos alguns estágios de pré-época. Normalmente fazemos um estágio de pré-época fora da neve,
Depois fazemos um estágio de pré-época já na neve, normalmente ali em Madrid, no indoor. E depois, pronto, começamos a parte das competições. Nós regressámos agora este fim de semana da primeira fase da Copa de Espanha, em Baquera Beré. E pronto, é um bocadinho por aí, ou seja, estamos sempre de olho, isto a nível nacional, atenção, estamos sempre de olho em novos atletas, e é uma das coisas que eu gostava de referir aqui, é que a Federação está à procura de atletas para integrarem a equipa, por isso, se forem alguém ou se conhecerem alguém, é tudo uma questão de mandarem um e-mail ou nos mandarem vídeos, podem nos contactar através de e-mail ou até mesmo pelo Instagram, Facebook, essas coisas todas, hoje em dia é A Federação fácil. cá está para ajudar, não é? Exatamente. E o técnico nacional é quase o início e o fim de todos estes desafios, não é? Desde a organização logística, a angariação de atletas, a treino, temos que ser versáteis. Sim, a nível do snowboard, eu costumo dizer, isto é one man show, ou seja, mesmo às vezes quando estamos em algumas competições, obviamente, nomeadamente quando são competições com crianças, eu tenho a sorte de ter sempre alguém que treina comigo ou que me apoia nos treinos, quer seja o PIS, quer seja a Tatá, mas de outra forma, ou seja, na parte burocrática, logística, essas coisas todas, sim, sou eu basicamente que trato tudo, que faço as marcações de hotéis, que faço as reservas dos forfés, as inscrições nas provas, isso tudo. Mas pronto, mas também sempre que preciso de alguma coisa tenho o apoio da Federação, por isso é fácil. Quase que é o resumo das dificuldades que aqui o Programa Nacional de Snowboard enfrenta. Vamos falar um bocadinho das provas que disputamos, não é? É importante, ou seria muito importante a criação de novos clubes ou que os que já existem tenham uma participação mais ativa, porque essa é a principal maneira que eu terei para poder identificar Novos atletas. exatamente, que possam integrar a nossa equipa, que eu insisto que nós queremos ver aumentada e isso, pronto, e é isso. Porque aqui há sempre a possibilidade para os novos atletas que entram, as crianças e jovens, de rapidamente integrarem um circuito competitivo, não é? E há essa vantagem, e mesmo estes estágios que mencionavas, não é? Sim, nós, por exemplo, já antes do Covid, nós fazíamos, a Federação promovia de vez em quando os Kids Camp, os Snowboard Kids Camp, que eram exatamente uma maneira de nós identificarmos possíveis futuros atletas. Epá, nos últimos anos, na verdade, a neve aqui na Serra da Estrela não tem sido favorável para conseguíssemos criar novos eventos desse, mas temos agora em calha fazer muito em breve, possivelmente ali em Madrid, mais uma vez, como eu digo, para tentarmos identificar novos atletas para a nossa equipe. Passa por explorar também um bocadinho a diáspora. Tem que ser. Tem que ser. Uma das minhas estratégias recentes, por exemplo, foi bem, já que nós não temos muita neve, então se calhar podemos ver atletas de outros desportos que se assemelhem muito com o snowboard, sei lá, o skate, o surf, o wakeboard, ou seja, são tudo desportos em que as pessoas andam, como eu costumo dizer, de lado. Tem essa noção espacial. Exatamente, e percebem o que é a deslocação lateral. E há pouco falavas um bocadinho sobre o campeonato nacional e a dificuldade que tem sido organizar o campeonato nacional. Uhum. Obviamente isso é só uma das provas que aqui a seleção nacional vai disputando. Queres-nos falar um pouco sobre este circuito competitivo que está na nossa agenda? Então, nós há bocado falámos três vertentes, não foi? Do snowboard cross, o park and pipe e o alpino, mas há aqui uma quarta vertente que entrou agora também recentemente no âmbito da FIS, da Federação Internacional de Ski e de Snowboard, que é o snowboard adaptado. Pronto. E nisso eu vou, quando me perguntas sobre esse programa, eu vou incluir também um bocadinho o snowboard adaptado e depois mais à frente falaremos mais em específico sobre ele. O que nós temos feito aqui a nível da seleção, primeiro temos que distinguir que há competições para crianças e depois há competições para adultos ou para mais adultos, por assim dizer. No que toca às crianças,
nós temos, como eu tinha dito, fazemos os 2 estágios normalmente antes da época começar e a partir daí fazemos mais ou menos questão, sempre, ou melhor, nós fazemos questão de ir sempre que possível às Copas de Espanha. As Copas de Espanha são, como diz o nome, são competições que acontecem em Espanha e que até o ano passado, creio eu, ou há 2 anos, era só sobre snowboard cross, ou seja, era uma competição que ia desde qualquer idade até aos 18 anos e o objetivo dessa competição era principalmente pronto, que as crianças entrassem num ambiente competitivo numa prova, como falámos no início, que dá alguma adrenalina, porque estamos a competir ali lado a lado uns com os outros, aquilo é divertido. Entretanto, eles criaram também a Copa de Espanha de Freestyle, pronto, como diz o nome, é para o slopestyle, ou seja, é uma competição para saltos, rails, caixas e essas coisas assim, também para crianças. E esta Copa de Espanha é uma Copa inclusiva. O que é que isto quer dizer? Um atleta, como por exemplo um dos nossos atletas de snowboard adaptado, o Pedro Herdeiro, de 52 anos, Jovem. jovem, pode com esclerose múltipla, pode competir juntamente com atletas de 17 e 18 anos. Basicamente é isto, ou seja, eles permitem que os atletas de adaptado compitam junto com os atletas mais velhos da Copa de Espanha, pronto, não conta para pontos nenhuns a nível de adaptado, mas permite que os atletas de adaptado façam mais uma competição, que não têm muitas disponíveis, e permite, acima de tudo, aos atletas mais novos perceberem que há pessoas noutras condições e com outras situações que não é isso que as impede de estarem ali presentes e de competirem junto com eles. Por isso, eu acho que essa abordagem, ainda agora, pronto, eu estou aqui na Federação, ainda agora falava ali com o Farroba, a dizer, vocês um dia têm que ver qual é que é a interação de um miúdo de 10 anos hiperativo e um adulto de 52 anos com esclerose múltipla. Porque é muito giro, muito giro. E é bom para todos. Pronto, e eu acho que essa vantagem da Copa de Espanha é excelente e obviamente nós tentamos aproveitá-la ao máximo, até, sei lá, como eu costumo dizer, a carrinha já vai e vai, por isso quantos mais formos dentro da carrinha melhor. E o Herdeiro tem feito uma participação quase sempre que nós vamos, ele vai também. E pronto, e basicamente é isso. Depois da Copa de Espanha, normalmente, isto a nível ainda das crianças, terminamos a competição com os campeonatos nacionais de Espanha. Contudo, nós temos agora aí alguns atletas marcados, por assim dizer, ou identificados, que creio que nos vão permitir ir a outro tipo de competições, nomeadamente ao World Rookie Tour e quem sabe mais à frente aos Jogos Olímpicos da Juventude e por aí afora. São excelentes notícias. e Sim, vamos ver, vamos tenho ver. uma coisa, fica já desde já assinalada a intenção de chamar o Pedro Herdeiro a este podcast. Acho que seria uma conversa interessantíssima. Sim, eu acho que sim. Até porque ele já está em competições desde 2018, ou seja, ele é talvez o atleta, talvez não, é de certeza o atleta de snowboard português com mais competições no currículo, tem medalhas, tem muitas histórias para contar, por isso sim, eu acho que É uma é um personagem bom boa convite. para termos aqui para falar um bocadinho, Sim, porque lá sim, está. sim. Nós, obviamente, fazemos este périplo aqui pelas várias modalidades da Federação, mas, acima de tudo, queremos dar voz aos atletas e lá está. É preciso fazer esse trabalho também. Sim, e a opinião deles é muito importante, ou seja, perceber o que é que eles também sentem deste percurso todo também é importante. E falarmos do campeonato nacional, é a tal prova que todos desejavam que acontecesse, mas que tem sido complicado organizar em território nacional. Pois, ou melhor, tem sido complicado organizar, porque o território nacional é uma obrigação, ou seja, pronto, para quem não sabe, às vezes muita gente pergunta, mas porquê é que não fazes o campeonato lá fora, faz isso em Serra Nevada, ou faz aqui, ou faz ali? A verdade é que, segundo a lei portuguesa, os campeonatos nacionais têm que ser organizados dentro do território nacional.
Que eu tenha conhecimento, já para aí há uns 6 ou 8 anos é que a Federação tenta, junto dos vários secretários de Estado do desporto e não só, que isso seja mudado, para que nós realmente possamos fazer os campeonatos lá fora. Contudo, nessa impossibilidade, temos em vias um plano de conseguir fazer uma competição no estrangeiro que não será um campeonato nacional, por causa daquilo que eu acabei de referir, mas será uma taça de Portugal ou algo assim do género. Pronto, estamos agora em conversações a ver se conseguimos reunir condições nesse local e pronto, esperamos que a acontecer, que o pessoal depois Se inscreva. venha e participe e se inscreva, assim. Eu sei que não é fácil. Como é que eu ia te explicar isto? Somos snowboarders, não vale a pena, nós temos uma maneira de estar própria na vida e ainda bem, e é isso que faz de nós o que somos, e eu espero que isso nunca mude, mas às vezes nem sempre é fácil, sei lá. Eu lembro-me que o último campeonato nacional que fiz, que conseguimos fazer aqui, nós tivemos que pedir um favor a uma snowboarder médica para que estivesse presente ali desde as 7 da manhã, uma coisa assim do género, para que quando os participantes do campeonato fossem chegando, ela pudesse fazer o exame médico ali no local, porque pronto, lá está. Para sermos um atleta temos de estar federados. Para estarmos federados temos de ter um exame médico. Tinha que se cumprir com os proformes. E isso, tem que seguir alguns trâmites que, por muito chato que sejam, têm que acontecer, e isso nem sempre é fácil no nosso meio, mas que felizmente está bastante diferente e eu acho que já estamos muito mais, vou dizer isto assim, integrados nesta sociedade de desportos de inverno e pronto. E eu acho que Cada vez mais é uma modalidade mais formal. sim. Cada vez mais tentamos ser mais formais, isso é sem dúvida, até porque, como eu digo, há coisas que são obrigatórias. Eu costumo dizer, se a gente quer de um lado, às vezes tem que dar do outro, e aqui tem que ser um bocadinho assim, ou seja, se nós queremos um campeonato nacional, temos que ter federados. Se queremos estar federados, temos que ir a um médico, sim, faz parte, é uma coisa que acontece uma vez por ano. Mas depois também temos vantagens, sei lá, temos descontos nas distâncias, temos descontos em algumas lojas que felizmente colaboram connosco desde o início deste percurso, por isso temos um seguro, por isso é Derem-se. uma das coisas que eu queria aqui, não digo apelar porque não gosto muito de usar essa expressão, mas pessoal, federem-se. Nós temos, agora já, pronto, neste momento custa 30€, mas no início da época custa 10€, ou seja, 10€ mais se calhar 30 ou 40 do exame médico, que muitos se calhar até conseguirão de borla, mas pronto, considerando mais essa consulta, vamos imaginar um total de 50€. 50€, basta irem ali à CC Board Center ou à Jump lá embaixo no Algarve e com o desconto que obtêm das coisas que comprem, esses 50€ estão mais que pagos. É isso. Ficou não apelo, mas o desejo. Yeah. Fica o desejo que quem nos ouve e se praticam snowboard, façam isso. Sim, porque para nós, claro, porque para nós a nível federativo é óbvio que funcionamos por números, não vale a pena, não há, lá está, não há muita volta a dar. Eu posso ter muito amor ao snowboard, mas se for a uma marca pedir apoios para que possamos ir treinar e competir mais, e se me perguntarem, ok, quantos atletas federados é que têm, isso é importante. Quantos seguidores é que tens no Instagram? Infelizmente, na minha opinião, também hoje isso é importante. Ou seja, há pequenas maneiras às vezes de contribuir com o desenvolvimento de um desporto, sem ser de uma forma muito direta ou muito trabalhosa, mas ainda assim contribui. E este podcast de hoje também é importante nesse sentido, visualização, dar aqui visibilidade a esta modalidade, que Exatamente. é muito querida de muita gente e que às vezes é difícil saber um pouco mais sobre o que é que passa e para quem está por fora então ainda mais. E falando um bocadinho sobre o que é que se passa e o que é que se passou, se calhar falar aqui um bocadinho da história deste programa, porque já nos deu
coisas bonitas, né? E eu, se calhar, agora faço aqui um bocadinho o anúncio do Cristiano de Oliveira e dos Mundiais de 2018, que foi nessa altura a primeira vez que Portugal participou nos Mundiais de Snowboard, ou estou enganado, mas Não, creio que sim. Epá, eu não gosto muito de usar a expressão primeira vez, última vez, porque às vezes há situações que a gente desconhece ou porque hoje em dia achamos que sabemos tudo porque vamos à internet, pesquisamos e se não aparece nada é porque não aconteceu. Mas então eu vou dizer que foi, sei lá, nos últimos foi a 20 primeira anos, vez dos tempos modernos. isso, nos últimos 20 anos foi de certeza que tivemos então essa, sei lá, essa marca de sonho, por assim dizer, que foi para nós uma marca de sonho não é um resultado, é uma participação. Somos humildes o suficiente para perceber isso, mas sim, foi aí um marco que o Christian felizmente conseguiu para todos e pronto, como é que eu ia te explicar isto? Foi um orgulho, O resultado não obviamente. interessou, obviamente. Não, Foi o menos não. importante. Sim, sim, na altura foi bom, obviamente, porque lá está, pela participação quase única, vou dizer assim, talvez única, mas vou só dizer o quase única, mas que obviamente que nos deu ali algum alento, não é? Alguma perspectiva de coisas positivas para o futuro e pronto, e assim foi. E assim foi, tanto que o Cristiano felizmente esteve quase nos Jogos Olímpicos de 2022, infelizmente não conseguiu por cerca de 3 lugares. Uma infelicidade histórica, É, diga-se assim. essa doeu, como eu digo, essa doeu um Essa bocadinho. doeu. Essa doeu um bocadinho, sim. E isso é uma boa maneira de dizer quais é que são os nossos planos para o futuro, não é? Aqui, obviamente, é impossível não falar de Milão Cortina em 2026. Queres falar um pouco sobre isso, mas Uhum. Milão Cortina para mim está a ser talvez um desafio maior do que os outros anos anteriores, nomeadamente porque, como é que eu ia te explicar? Obviamente todos temos expectativas, não é? E há 2 anos, quando o Christian não conseguiu entrar nos jogos, por muito pouco, como eu referi, nós obviamente ficámos com a esperança do, bem, não é neste, é no próximo. Até porque o Christian, dentro da disciplina que ele segue no snowboard, é um atleta novo para o que é normal, por assim dizer. Entretanto, o Christian, quando acabaram os jogos, disse-nos que, ok, epá, eu agora preciso de um ano de folga, um ano sabático, por assim dizer, daqui do snowboard para acabar a parte da universidade e para descansar um bocadinho. O Christian teve um percurso desde a infância sempre focado no snowboard, ou seja, ele aos 13 anos saiu da Austrália, onde vivia, e foi sozinho estudar para o Steamboat, né, no Colorado, uma escola, chamar uma escola de neve, uma escola de esportes de inverno. Ou seja, teve sempre muito afastado da família, né? E isso foi bonito porque ele fez um esforço muito grande, lá está, para conseguir essa qualificação para os Olímpicos desde muito novo, mas se calhar ali quando percebeu que não conseguiu e ainda por cima por tão poucos lugares, deu-lhe ali um baque, por assim dizer, e decidiu tirar esse ano sabático. Pronto. Entretanto, obviamente, a qualificação dos jogos não é mal acabam os jogos, os atletas já se começam a classificar para os jogos seguintes, não é assim. Obviamente que eles vão fazendo os pontos e etc. Mas o período de qualificação só começa agora em junho de 2024. E este ano, ou seja, no segundo ano, o Christian voltou a dizer: epá, eu este ano se calhar também ainda não vou entrar nas competições e quero fazer aqui mais algumas coisas da minha vida, por assim dizer. Ele neste momento está no Canadá a fazer snowboard, obviamente, só não a parte competitiva, e estamos um bocadinho na expectativa de ver qual é que será a decisão dele na próxima época. Pelo caminho, estamos também em contacto com alguns atletas estrangeiros, obviamente,
E eu digo obviamente porque para já aqui em Portugal temos que criar uma base maior de clubes, de treinadores, de formação de treinadores, que é muito importante, que não acontece há anos. Tem que haver renovação, não é? Uma renovação de quadros também. Sim, mais do que renovação, eu sei lá, eu falo até de melhoração, por assim dizer. Eu, por exemplo, tirei o meu curso em 2012 ou 2013, já não me lembro, o nível 1. Epá, e até hoje, se eu não tivesse ido à Áustria tirar o nível 2, eu continuava com o nível 1. Não, porque em Portugal não foi aberto mais nenhum curso que desse algum tipo de progressão a quem já estava na prática, por assim dizer, quem já fazia mesmo, para além do trabalho de instrutor, fazia também um bocadinho de trabalho de treinador, e essa progressão não tem acontecido. E obviamente não acontecendo isso, sei lá. Por exemplo, vou dar um exemplo, tu queres criar um clube e até queres incluir o snowboard. Quem é que vais contratar para treinador? Pois, não havendo cursos, não há técnicos. É complicado. É um bocadinho a pescadinha de rabo na boca. É. E pronto, é pá, porque o nosso curso, apesar de ser um curso muito ser um curso que se chama de treinador de desporto, é muito virado para a instrução de escolas, mais para um instrutor do que para um treinador. Se eu, por exemplo, vamos imaginar, das 20 pessoas que têm curso nível 1 em Portugal, se eu lhes perguntar o que é uma inspeção de percurso, eles se calhar não sabem. Ou seja, e isto aconteceu-me, porque basicamente eu quando cheguei aqui estava e continuo um bocadinho sozinho nessa parte, e chegar a provas e ter que perceber como é que tudo funciona e como é que não funciona, o que é que se pode e o que é que não se pode mesmo fazer. Isto tem sido uma aprendizagem grande que eu espero conseguir em algum momento passar ou que seja passada essa informação aos futuros treinadores para que não tenham que passar um bocadinho o mesmo que eu passei. É todo um processo, não É todo um processo, mas isto tudo para dizer o quê? Epá, estamos em vias de ver o que é que vai acontecer para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Como eu disse, nós temos também a parte do adaptado. é? E essa era a minha próxima pergunta, que era sobre o Pedro Herdeiro, né? Então se ele tem a possibilidade de se juntar aos Paralímpicos também. Milão Cortina não é só, ou melhor, tem essa vertente do Paralímpico e E convém não não esquecê-la. esquecer, Sim, né? sim. Possibilidades. Epá, as possibilidades é sempre uma coisa difícil de argumentar. Isto é a tal história dos prognósticos só no fim da competição. Mas, Acho que há sempre ambições, não é? Ambições em vez de objetivos. claro, não, e objetivos. Assim, o Pedro lá está também por pouco. Num resumo, ele tinha 78 pontos e precisava de 100 pontos para poder ficar qualificado para as provas, para os Jogos Paralímpicos. Infelizmente também não conseguiu. E na altura não conseguiu porque as regras de qualificação, ou melhor, as regras de pontuação de cada prova eram diferentes das que são atualmente, porque se fossem com as mesmas regras do atualmente, ele teria conseguido, porque conseguiu resultados que lhe teriam permitido isso. Neste momento as regras estão um bocadinho diferentes, as regras de pontuação em cada prova, ou seja, as de qualificação para os jogos são mais ou menos as mesmas, mas as regras de pontuação em cada prova são um bocadinho diferentes. Contudo, temos também mais atletas e também aqui procuramos mais atletas. Temos o Diogo Carmona, que entrou recentemente para a equipa e que ainda luta por conseguir uma prótese que seja própria. O Diogo Carmona é amputado numa perna, abaixo do joelho, e ainda luta pela possibilidade de conseguir verba para adquirir uma prótese própria para o desporto. A prótese que ele tem, por exemplo, não lhe permite fletir a perna sem levantar o calcanhar, e há próteses que já permitem isso, que são caras, não vale a pena darmos aqui grande volta a isso. Mas temos aí essas duas janelas de oportunidade reais, tanto o Herdeiro como o Carmona, de conseguirem a qualificação para a Cortina 2026, e nos não adaptados temos o Christian e temos aí
talvez um outro atleta ou uma outra atleta que poderá vir a ser uma agradável surpresa. Vamos ver. Esperemos que sim, né? Essa é a única coisa que Claro. podemos fazer, é tentar dar condições aos atletas para que façam o melhor de si. Sim, E é um bocadinho por aí, né? sim, lá está, com todas as dificuldades que são inerentes, mas eu acho que é como em tudo, é não desistir. E se não der desta, tentamos na próxima. Vamos embora. É esse o espírito. Mancha, acho que fizemos aqui uma boa introdução do snowboard. Fica desde já o convite para quando fizermos então aí mais umas competições, falarmos novamente e eventualmente com alguns dos atletas. Sim, sim. Podemos fazer um live, podemos fazer um live da competição. Isso seria fabuloso. Depois combinamos uma coisa gira. Sim. Obrigado também por esta oportunidade e parabéns pela Obrigado. iniciativa. A ver se lá está, se nós conseguimos pôr mais os desportos de inverno nas bocas do mundo. Eu sei que é janeiro e está um tempo de primavera, não há neve na serra. Não, para quem tenha alguma curiosidade, o Campeonato Nacional de Snowboard, que incluirá o snowboard cross, o slopestyle e talvez o slalom, está agendado para o dia 9 e 10 de março, mas para já não há neve nenhuma, ou seja, não. Vamos fazer aí figas para que haja. Isso, vamos a pé, temos que ir a pé até à Santa. Bem, e com isto foi o Abaixo de Zero. Contamos obviamente convosco nos próximos episódios e obrigado a todos e obrigado a ti, Mancha. Não, obrigado também, João. E continuação, tudo a correr bem.